Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e o vídeo de hoje é para comentar sobre a notícia desse novo reboot do Superman e também falar sobre 5 atores que poderiam interpretar o personagem nessa nova versão. Mas antes, me ajude a chegar nos 100 mil inscritos ainda em 2021. Assine o canal caso você ainda não seja inscrito e aquele like ajuda demais e não custa nada. Antes de chegar no filme novo, eu quero dar um contexto de como o Superman é um personagem meio difícil, entre aspas, da Warner conseguir adaptar de uma forma interessante, porque a gente tem a clássica versão do Christopher Reeves, que foi até 87 com Superman 4, que meio que foi o último ponto de, ok, a gente vai ter que rebootar esse personagem, porque o filme não tinha ido bem nem em crítica, nem em bilheteria, e a Warner decidiu rebootar, trazendo o que seria o projeto chamado Superman Reborn. Jonathan Lank, que é o roteirista de O Advogado do Diabo, foi contratado para fazer o primeiro roteiro, que ia trazer o Apocalipse como vilão, e o twist é que logo no começo do filme o Superman ia morrer. Só que o twist em cima do twist é que a Lois Lane ia estar grávida, ela ia dar luz ao filho do Clark, que cresceria muito rápido, tipo 20 e poucos anos no espaço muito curto de tempo, e ele que seria o Superman da história. Esse roteiro seria reescrito pelo Gregory Poirier, que tiraria a questão do filho e colocaria o Superman questionando a questão dele ser um alienígena que anda entre a humanidade e tal, e teria o Brainiac como vilão, que criaria o Apocalipse, que continuaria a matar o Superman, que acabar ressuscitando depois. Porém, logo, o Superman Reborn seria deixado de lado para surgir o projeto mais conhecido do Superman que nunca aconteceu de fato, que é o Superman Lives, que surgiria depois de uma conversa da Warner, entre executivos da Warner, com Kevin Smith, que deixou claro que ele não curtiu aquela versão do Reborn, e aí a Warner deu para ele e falou, então, escreve aí a sua versão do roteiro. Esse roteiro do Kevin Smith teria o Brainiac e o Lex Luthor como vilões, mas por imposição do produtor Jon Peters, tinha algumas coisas que deveriam ter dentro desse filme. Uma delas era que o Superman não poderia voar, o que é meio estranho, e a segunda é que no final ele tinha que enfrentar um aranha gigante. E esse mesmo produtor, pouco tempo depois, ele também foi produtor de um outro filme que tinha um aranha gigante no final, que era As Loucas Aventuras de James West, que é estrelado pelo Will Smith, que a gente sabe que não é tão bom. E aí o diretor escolhido para assumir o projeto foi o Tim Burton, que já havia trabalhado com a Warner como Batman e Batman Retorno, ele assumiu a direção, só que ele quis mudar o roteiro, aí ele trouxe um cara que já havia trabalhado com ele no roteiro de Batman Retorno para fazer essa outra versão, e aí tirou muito do que o Kevin Smith tinha colocado, deixou apenas a morte do Superman, mas também trabalhando a questão do Clark Kent não saber que era um alienígena. E o ator escolhido para ser o Clark Kent / Superman foi ninguém mais, ninguém menos do que a lenda viva Nicolas Cage. E a pré-produção já estava acontecendo, tinha teste de figurino, tinha cenário pronto, as datas para começar a filmagem já estavam programadas, mas aí o Warner cancelou o projeto todo. Tem um documentário de 2015 chamado The Death of Superman Lives, What Happened, que conta a história desse filme em particular, que se você ficar afim de saber mais sobre isso, você pode pesquisar esse documentário na internet. E eis que no começo dos anos 2000, o J.J. Abrams, J.J. Abrams, ele aproximou-se do Superman pela primeira vez quando ele foi contratado para escrever uma nova versão de um filme do Superman que viria a ser conhecido como Superman Flyby, que teria a direção do McG. Nessa versão do roteiro, Krypton ainda existiria, o Lex Luthor seria um agente da CIA que viraria presidente dos Estados Unidos, com um plot twist que no final ele se revelaria sendo um kryptoniano. O Superman morreria, ressuscitaria, eles brigariam e no final o Superman iria até Krypton, que seria o primeiro filme de uma trilogia. O McG saiu da direção, o Brett Ratner, que na época havia feito Hora do Rush 2, acabou assumindo, mas ele também saiu da direção. O McG voltou e quando ele voltou, a gente ia ter o Matt Bomer como Superman e ia ter o Robert Downey Jr., sim, o nosso Tony Stark, como o Lex Luthor. Porém, o McG, depois de ter abandonado e ter voltado, ele saiu mais uma vez do projeto e o Bryan Singer, que na época ia dirigir o X-Men, o Confronto Final, abandonou o projeto pela chance de dirigir um filme do Superman, que o Flyby acabou se tornando o retorno. Acabou tendo o Brandon Routh como Superman e o Kevin Spacey como Lex Luthor. Kevin Spacey esse que já estava sendo considerado, cogitado para ser o Lex Luthor lá na época do Superman Lives. E Superman o Retorno ia ter uma sequência que ia se chamar Superman The Man of Steel, com lançamento previsto para 2009, mas devido à fraca bilheteria do Retorno, a Warner desistiu de continuar com esse projeto e decidiu rebootar mais uma vez,
trazendo Christopher Nolan como produtor e o David S. Goyer como roteirista, dupla que havia feito a trilogia do Batman do Christian Bale, que é mega elogiada até hoje em dia, e traria o Zack Snyder para ser o diretor. E a grande questão curiosa é que o Brandon Routh e o Henry Cavill haviam feito testes para ser o Superman na época do Superman Flyby. O Brandon Routh acabou continuando no papel no retorno, e depois desse tempo todo, o Henry Cavill acabou sendo escalado para ser o Superman dessa versão do Zack Snyder. Pulamos então para 2021, pós-Homem de Aço, pós-Batman vs Superman, com o lançamento de Liga da Justiça do Zack Snyder prestes a acontecer. E uma coisa que me vem à cabeça, que é muito curioso até, é como que todos esses projetos que eu citei principalmente, eles não deram tempo para desenvolver o Superman, para desenvolver a figura do Clark Kent. Eu gosto do Homem de Aço, mas ainda assim eu sinto que precisava ter mais Superman até chegar ao ponto de matar o personagem. E parece que todo mundo se apega única e exclusivamente a essa ideia e não dá tempo do personagem crescer. E eu dei esse contexto todo para falar que agora teremos mais um reboot do Superman nos cinemas. E eu até acho que faz sentido, dado o contexto de que a DC nos cinemas quer introduzir a questão das múltiplas terras e tal, então pode ser um Superman de uma outra terra. Eu já chego nesse ponto, mas eu acho que seria muito interessante se fosse um Clark Kent mesmo, e não uma das versões do Superman negro que existem nos quadrinhos, como o Val-Zod, ou o outro que é inspirado no Obama, que agora me falhou o nome, mas tem essa versão também. Eu acho que seria muito interessante se fosse o próprio Clark Kent, porque eu queria ver como que eles iam pegar certos tropos e certos elementos muito clássicos da história do Superman que a gente conhece, principalmente, e colocar por uma outra perspectiva, quanto sendo um personagem negro, como que eles abordariam essas questões. Porque imagina você abordar a questão do Superman sendo negro num contexto do século XXI em que a sociedade é preconceituosa, e principalmente desenvolvendo essa versão do personagem, que é uma coisa que eu sinto que a do Henry Cavill acabou nunca alcançando na sua totalidade, que é ser um símbolo de esperança. Como que um símbolo de esperança e de esperar o melhor e inspirar o melhor da humanidade lida com essas questões? E lembram do J.J. Abrams que eu citei lá atrás na época do Flyby? Então, ele está produzindo essa nova versão do herói, que terá o roteiro sendo escrito pelo Ta-Nehisi Coates, que é um escritor e jornalista renomado que já trabalhou em HQs bem elogiadas, só que da Marvel, que no caso foi do Pantera Negra e do Capitão América. E o Coates publicou esse símbolo do Superman no Instagram com um trecho de uma música da Nina Simone que se chama I Wish I Knew How We Would Feel To Be Free, que traduzido seria Eu gostaria de saber como é ser livre, que é uma música escrita pela Nina Simone que já é muito profunda no seu significado, mas atrelando isso à figura de um Superman negro pode ser ainda mais profundo, como na seguinte parte: eu gostaria de poder compartilhar todo o amor que há em meu coração, remover todas as barreiras que nos mantêm separados. Eu gostaria que você soubesse o que significa ser quem sou, então você veria e concordaria que todo homem deveria ser livre. E mais pra frente nessa letra tem uma coisa muito interessante que é: bem, eu gostaria de poder ser como um pássaro no céu. Quão doce seria se eu encontrasse um jeito de voar. Ó, eu voaria alto para o sol. E essa ideia do Superman negro não é recente. Em 2019, quando o Michael B. Jordan fechou um contrato de parceria com a Warner, ele trouxe essa ideia, mas a Warner não levou pra frente. E agora que ela está levando, eu trago os 5 atores que eu imagino que poderiam ser esse Superman negro, começando pelo mais óbvio, que é o Michael B. Jordan, que deve ser o primeiro que vem na cabeça de muita gente, que muita gente gostaria. E assim, eu amo o Michael B. Jordan, ele é um atorzão incrível, sensacional, e por muito tempo eu queria que ele fosse o Superman, só que hoje em dia eu já não vejo mais. Eu acho que seria um casting um pouco preguiçoso. Indo pro segundo ator, que esse eu pensei enquanto eu tava escrevendo esse roteiro pro vídeo, eu fiquei, caramba gente, é verdade, tem um ator em particular que ele merece a oportunidade de estar nos holofotes, de ser o Superman, de estar encabeçando uma franquia pop nerd que dê o devido valor para ele, que é o John Boyega. Porque se a gente pensa na época do Star Wars, quando surgiu o Finn, e todo o potencial que esse personagem tinha para ser explorado dentro dessa franquia, dentro desse contexto, e como que ele foi cada vez mais sendo reduzido a algo que é até esquecível no final das contas, é muito triste, uma oportunidade muito desperdiçada.
E eu gostaria de ver ele como o Superman, porque ele é muito carismático, ele é um bom ator, e principalmente levando em conta ano passado o quão verborrágico e ativo ele foi nas manifestações do Black Lives Matter, que ele se posicionou mesmo e falando, não importa se eu perco a minha carreira daqui pra frente, esse é o exemplo que você quer ver o Superman passando. E eu acho que o John Boyega combinaria demais com essa figura. Agora, indo para um outro ator que eu vejo que ele tá crescendo dentro da carreira, que ele tá ganhando um certo destaque, é o Jonathan Majors, porque ele fez recentemente, ano passado, o filme do Spike Lee, o Destacamento Blood, ele fez Lovecraft Country, o personagem dele em Lovecraft Country, inclusive, eu sinto que ele tem um bom mocismo dentro daquela figura, e também todo um desenvolvimento dramático muito interessante, tem um vídeo aqui no canal sobre Lovecraft Country, vou deixar aqui no card se você quiser ver, que combinaria com a figura do Superman, mas eu não sei até que ponto ele poderia ingressar dentro desse filme, porque ele já tá escalado dentro do Homem-Formiga e a Vespa 3, que vai ser o Quantumania, que ele vai ser um personagem que dentro dos quadrinhos da Marvel ele tem um destaque muito grande. Eu imagino que dentro dos filmes, dentro do MCU, talvez isso acabe acontecendo também. Porém, confesso que o meu sonho mais molhado para ser o Superman negro, que talvez seja um nome que as pessoas não vão pensar muito, é o do Lakeith Stanfield, que é um ator incrível, que está em Atlanta, tem vídeo de Atlanta, você pode ver clicando aqui no card, que ele fez o Sorry to Bother You, que é um filme de comédia muito estranho, mas que ele manda muito bem, e ele está sendo mega elogiado por conta de Judas e o Messias Negro, que saiu recentemente nos cinemas aqui no Brasil, e eu consigo ver ele sendo um Superman, porque ele tem uma seriedade, uma presença que eu imagino que combinaria com esse Superman, que traria um ar mais imponente, ao mesmo tempo esperançoso, e seria uma oportunidade para o ator, se assim ele quisesse, de explodir de vez para o mainstream, que eu acho que ainda não aconteceu. E o quinto e último ator não é nenhum ator, na verdade é ninguém, é um desconhecido ter a chance de interpretar esse ícone, de crescer junto com esse personagem, de se tornar conhecido para o mundo, que é uma coisa que a Nathalie sempre conversa, que a Nathalie, para quem não sabe, eu tenho um podcast que se chama Tênis Verde, a Nathalie é a co-apresentadora do podcast junto comigo, que ela fala de dar oportunidade para atores que estão começando, que não são tão conhecidos. E talvez essa seja uma oportunidade ideal de pegar um ator desconhecido e ele ser jogado ao estrelato junto com essa figura do Superman negro, que provavelmente, eu acredito, vai ser icônico na história do cinema. Que ator você gostaria que fizesse o personagem? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E deixa também quem você gostaria que dirigisse, porque ainda não tem diretor escolhido. E lembrando mais uma vez, me ajude a chegar nos 100 mil inscritos esse ano aqui no Bilheterama. É só você assinar, fazer parte do canal se você curtiu, clicando na bolinha aqui do lado. Aquele like ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike mesmo e a gente segue a vida. Mas me ajuda e a gente se vê na próxima. Tchau!